Boa noite. Alguém não me conhece? Brincadeira. Ah, você não? Ah, prazer, Fabiana. Cadê a Neide? Já entregou? Todos receberam um papelzinho e uma canetinha? Não? Faltando aqui. Quem não recebeu, levanta a mãozinha. Na frente, Neide. Thalita, Guilherme, Vanessa, Bárbara, Dionísio. Aqui, ó. Bom, enquanto a Neide termina de entregar, vocês sabem o tema da nossa pregação de hoje? Quem sabe? Qual é? Práticas da quaresma. Sabe que eu estava pensando, né? Todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano a quaresma chega. E de uma certa forma a gente se acomoda com as práticas litúrgicas, né? Ah, é mais uma quaresma, é mais uma Páscoa, é mais uma Semana Santa, é mais um Natal, e é mais, e é mais, e é mais. A coisa ela vira tão comum em nossas vidas que às vezes a gente perde o verdadeiro significado dela, né? O verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido daquela prática que a nossa igreja nos apresenta, né? E a quaresma é um tempo tão rico, é um dos maiores, na minha opinião particular, é o momento que eu mais gosto da nossa liturgia, é esse tempo quaresmal que vem seguido depois da Páscoa. Por quê? Porque justamente na quaresma, que são os 40 dias que antecede a Páscoa, é um tempo propício que o Senhor nos apresenta para silenciar o coração. É um tempo de descanso. Nós temos um ano inteiro litúrgico com milhões de coisas acontecendo, milhões de atividades, isso dentro da igreja, isso fora da igreja, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, é uma loucura, e acorda cedo, e vai, e vem, e trabalha, e leva criança, e cuida de criança, e briga, e, né? E carro que quebra, e dívida que paga, e, nossa, né? Milhões de casais que brigam, e outros que querem casar, e outros que se separam, e é essa confusão, né? E a gente vive uma loucura, e Deus, na sua infinita misericórdia, Deus é tão bom com a gente, que Ele separou 40 dias para que nós parássemos. Quem aqui já viveu assim, de verdade, uma quaresma? Que conseguiu cumprir com os propósitos quaresmais, que fez silêncio, que rezou, que jejuou bonitinho, firme e forte. E bom, né? Que o libertador tem que, né? Glória a Deus. Sempre puxado, né? Silêncio puxado, né? Mas calma aí. Mas que bom que a gente consegue. Mas hoje de manhã eu fui na missa lá no São Bento, antes de ir para a minha orientação pessoal, e eu falava para o Senhor, né? Eu gosto muito da igreja de São Bento. Eu tive muitos encontros pessoais ali, particulares, com a cruz de Cristo lá na igreja de São Bento. Quem nunca teve a oportunidade de ir lá, vale a pena conhecer. E aí eu me coloquei lá em oração e eu falava: Senhor, e o que o Senhor quer de nós, né? O que o Senhor quer de mim nessa quaresma, né? O que o Senhor espera de nós como indivíduo, de nós como comunidade, de nós, povo de Deus, nessa quaresma? E o Senhor colocava no meu coração que não é nenhuma novidade, né? Mas que Ele, de maneira muito especial, nesses 40 dias, Ele quer ter um encontro pessoal comigo e com você. Ele deseja nos encontrar no centro da sua vontade. Porque não sei se você sabe, todo ser humano nasceu para adorar e reverenciar a Deus. Todo ser humano nasceu para voltar para o céu. Então a nossa passagem aqui na terra é uma preparação para aquilo que a gente vai viver no céu.
Então a nossa alma, ela tem sede de Deus, a nossa alma, ela grita por Deus a todo tempo. Todos os nossos anseios, desejos, vontades, intenções, pecados, tudo é uma forma da nossa alma gritar: eu quero Deus, 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 eu procuro Deus, eu desejo Deus. Então, por quê? Porque nós somos atraídos pela presença de Deus, nós somos atraídos para o núcleo do coração de Deus, porque é de lá que nós viemos. Então, nessa quaresma, o Senhor pede para mim e para você: venha a mim, encontre comigo, mas de uma forma diferente. Normalmente a gente escolhe várias intenções para poder viver bem uma quaresma, né? Eu não quero tomar refrigerante, não quero fazer isso, não vou assistir televisão, blá, blá, blá. A gente escolhe milhões de coisas. E aí o Senhor colocava no meu coração que a gente precisava refletir apenas em uma coisa. E Ele perguntava assim: hoje? Aí eu pergunto para você, não é para mim responder: qual é o seu maior pecado? Escreva nesse papel, reflita, a musiquinha de fundo. Não escreve baboseira não, tá? Porque assim, o Senhor falava para mim que tem um pecado, que nós temos um pecado que nos leva a cair em todos os outros. Que você fala assim: olha, esse é esse. Você consegue pensar neste pecado que te faz cair nos outros, todos os outros depois? Se você sabe, escreve aí no teu papelzinho. Um só. O top. O que pode te levar para o inferno. Que não sei se você sabe, é isso que o pecado faz, né? Nos leva para o inferno. E aí o Senhor falava para mim assim, que Ele quer que nós trabalhemos fervorosamente para vencer este pecado. Porque quando a gente vencer este pecado, esse master, esse chato, esse que a gente confessa todas as vezes que a gente vai até o Padre, esse que nos persegue todos os dias, e Ele quer que a gente vença esses pecados. E Ele falava para mim assim: e precisa ter uma vontade decidida e radical para que você consiga vencer este pecado. Então, se você escreveu, dobra aí bonitinho, que depois a gente vai rezar com ele, tá? E hoje, por providência de Deus, lá no Evangelho de hoje, inclusive, o Senhor nos fala, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 14: e chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas no exterior do homem, mas que sai do homem, isso é o que torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa seus discípulos e o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhe: então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declarava puro todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem do coração do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Bom, aí a gente pode acrescentar mais coisas, né? O que torna o coração do homem impuro: a impaciência, a soberba, a arrogância, o orgulho, a maledicência. E aí a gente pode ter uma série, milhões, muitos e muitos pecados que a gente pode acrescentar a isso. Então o Senhor deixa claro para nós que a nossa mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. Seguir a lei é fácil,
Aparentemente, seguir as regras como os fariseus faziam antigamente é muito fácil, né? Eu colo no papel as regras, e aí eu olho aquilo ali e eu sigo aquilo lá. Isso aí é fácil. E normalmente quando a gente segue a regra, mas não vive a regra, a gente julga muito fácil o pecado do irmão. Quando a gente começa a olhar a regra e a viver a regra, aí começa o processo de conversão que Deus deseja de nós. Porque a palavra de Deus é clara. Então não tem como enganar. Não é uma invenção do que a Fabiana está falando. Não, o Senhor está falando. O que causa o seu coração impuro é o que sai de você, não o que entra em você. Então o que está saindo de você? Ou melhor, do que o seu coração está cheio? O Senhor, Ele fala lá em Mateus: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que está dentro do seu coração de verdade? Sem mentira. Sem mentiras. Porque não sei se você sabe, né? Mas claro que sabe, né? Deus, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem, que está tudo certo e que nós não temos impureza no nosso coração, porque isso é uma mentira. Todos nós temos. Então essa pregação, essa partilha da palavra é mais uma reflexão, né? Uma reflexão para que a gente aprenda a olhar para dentro de nós e entenda de verdade quem nós somos. Porque se não há um verdadeiro autoconhecimento de quem eu sou, aceitar os meus pecados, aceitar não significa aceitar e está tudo bem. Não, entender quem eu sou. Qual é a minha maior dificuldade? Hoje, de maneira especial, qual é o meu maior pecado? Entender que eu preciso encontrar formas para poder destruir este mal dentro de mim. Dificilmente eu vou me converter e vou encontrar santidade. Dificilmente eu vou me converter e vou encontrar santidade. Então o Senhor, Ele fala para mim e para você, né? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Deus, lá na época de Adão e Eva, Ele fez essa pergunta para Adão. Ele chegou no jardim e falou para Adão: Adão, cadê você? E Adão se escondeu. Por que Adão se escondeu? Porque ele dispersou, porque ele saiu do centro da vontade de Deus, porque ele saiu daquilo que era a vontade de Deus para ele e se perdeu com as distrações que o pecado ofereceu. Assim sou eu e você. Muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado, muitas vezes nós não conseguimos caminhar na fé e ter uma verdadeira conversão do interior do nosso coração, porque nós nos distraímos facilmente com o mundo e com as paixões do mundo. E aí o Senhor hoje pede para mim e para você: olha para mim, entregue para mim aquilo que é mais precioso, entregue para mim o seu tesouro, e não tenha vergonha de mim, porque eu mesmo preparei esses 40 dias para você se encontrar comigo, ou melhor, para você se encontrar com você, porque quando nós nos encontramos com nós mesmos, nós encontramos com Jesus. Não tem jeito. Se eu quero encontrar com Cristo, eu tenho que encontrar com quem eu sou. Eu preciso encontrar com a minha essência. Eu preciso olhar para dentro de mim e encontrar quem eu verdadeiramente sou, para que a partir daí eu tenha um encontro pessoal com Jesus. Sabe que eu andei pensando em algumas formas, na verdade assim, né? Não é nada de tão novidade, né? Mas diante das práticas que nós temos para viver na quaresma, que jejum, oração, penitência, é um caminho de santidade. São João Crisóstomo, ele fala assim, que se nós vivêssemos todos os dias, fizéssemos todos os dias um exame de consciência, em um mês, nós estaríamos no caminho de santidade verdadeiramente. Se nós fizéssemos exame de consciência todos os dias antes de dormir, em um mês nós estaríamos no caminho de santidade verdadeiramente. Quando eu li isso aqui, eu falei: nossa, que interessante, porque a gente, não sei vocês, né, mas eu não tenho muito costume de fazer exame de consciência à noite, né? E aí ele fala, Santo Inácio de Loyola, inclusive, dentro das regras
da comunidade, ele pode, uma pessoa está doente, um irmão está doente, se esse irmão não conseguir ir à missa, não conseguir receber os sacramentos, está tudo bem, mas ele não pode deixar de fazer o seu exame de consciência. Ele orientava os irmãos, ele atendia os seus irmãos ali de comunidade apenas pelo exame de consciência que cada um deles fazia. Olha que interessante. Por quê? Porque quando a gente faz o exame de consciência, é justamente isso que acontece. Eu olho para a minha verdade, eu me arrependo dos meus pecados verdadeiramente, então eu me reconcilio com o Senhor. E aí, se o Senhor me chama no meio da noite, automaticamente eu estou perto da graça de Deus. Então, existem os passos, né? Primeiro, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente começa para a igreja, ou quando a gente tem uma noção diferente, de uma forma diferente que o Senhor quer que eu e você viva a Quaresma hoje, primeiro passo, eu preciso olhar para a minha realidade. Olhar para os meus pecados, reconhecer os meus pecados e hábitos que me afastam de Deus. Depois, eu preciso buscar um ato de contrição. Eu preciso me arrepender verdadeiramente. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E a gente precisa pedir para o Senhor a graça de chorar pelos pecados. Pelos nossos pecados. A gente precisa pedir para o Senhor a graça. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus e nos leva para o inferno. E a gente muitas vezes ouve isso e vive isso como uma coisa natural. Eu vou, me confesso que está tudo bem. Eu pequei, amanhã eu vou, me confesso que está ok. Não é para ser uma coisa natural. A gente precisa lutar contra esse relativismo, precisa lutar como se fosse qualquer coisa, se esforçar para levar as coisas de Deus, aquilo que o Senhor nos apresenta, com mais seriedade. Porque o Senhor, ele fala, enquanto você está numa vida de pecado, enquanto o seu coração está cheio de pecado, porque eu sei da verdade do seu coração, você está longe de Deus. Você pode estar aqui toda semana, você pode rezar o terço, você pode ler, você pode comungar, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas, se não existe um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, se não existe uma verdadeira contrição, se não existe verdadeiramente, de fato, eu entregar para o Senhor aquilo que sou, eu estou mais longe de Deus do que perto de Deus. Então o Senhor falava, não, lute contra o pecado, lute contra este pecado que te afasta de Deus. Não escolha milhões de coisas nessa quaresma para você fazer, escolha o mais difícil e lute com a sua inteligência, lute com a sua vontade, lute com a sua sensibilidade para que você vença. Por que inteligência? Porque nós buscamos o conhecimento, nós estudamos sobre o pecado, nós deixamos gravado na nossa cabeça o que é de verdade, aquilo que a igreja diz sobre ele, o que a palavra de Deus fala sobre esse pecado. A vontade, o que é a vontade? É o desejo, o âmbito de fazer aquilo que eu preciso fazer, sem ninguém me forçar. Por quê? Porque o que nos faz crescer, o que nos faz ser santo, o que nos faz vencer os pecados, é justamente isso. Eu me colocar a caminho. Eu não preciso que ninguém imponha nada para mim. Eu vou, eu me decido, eu faço, eu luto, eu me esforço. E a sensibilidade, ter um coração dócil, para que o Senhor haja e transforme o meu querer. Eu penso que diante dessas coisas, o mais difícil está na vontade. Porque assim, no fundo, tem uns pecados que a gente gosta, né? Tem uns pecadinhos gostosos, né? Tem uns pecadinhos que, de repente, a gente faz ele até se transformar numa certa virtude, que a gente acha que é legal. E aí o Senhor pede para mim e para você hoje, rasgue o seu coração perante mim, rasgue o seu coração perante a minha cruz, rasgue o seu coração diante da verdade e decida de uma vez por todas a abandonar aquele pecado que te afasta de mim. Você não é uma criança, você sabe do que eu estou falando, eu estou falando para você. Pare de gostar de cometer este pecado. Se hoje é difícil para você, peça para o Senhor a graça. Senhor, eu não quero. Senhor, eu vou lutar com todas as minhas forças. Senhor, eu vou fazer sacrifício. Senhor, eu vou jejuar. Senhor, eu vou fortalecer. E tudo isso tem sentido por quê? Por que precisa ter sentido? Não pode
pode ser uma coisa banal, uma coisa qualquer, uma coisa que eu faço de qualquer jeito. Precisa ter o objetivo do quê? Eu preciso querer e desejar encontrar com Deus. Se eu morrer hoje, como está o meu coração? Se você morrer hoje, como está o seu coração? Qual é a verdade que o Senhor vai encontrar dentro do seu coração hoje? Vai encontrar uma pessoa desejosa, uma pessoa com vontade, uma pessoa que quer de verdade mudar? Porque, claro, tem muitos pecados e talvez esse pecadão que nós carregamos nas costas, pode ser que ele ande conosco durante toda a nossa vida, que nós não iremos conseguir vencê-lo definitivamente. Mas não importa, porque o que importa é, nós estamos caminhando, o povo de Deus caminha ao encontro do Senhor, e o Senhor, quando encontrar conosco, Ele precisa olhar para Fabiana e falar: poxa vida, Fabiana está lutando, Fabiana, estou vendo que ela está se esforçando para mudar isso nela. Se isso não acontece, a gente vive no raso, a gente vive no mais ou menos. E isso que eu estou falando, talvez algumas pessoas pensem: mas isso é muito radical, mas isso é tipo, não precisa tanto, não precisa se esforçar tanto. Mas eu estou falando para um povo que deseja ser santo. Não é para um povo que vive mais ou menos. Não é para qualquer católico, não é para qualquer cristão. É um povo de Deus chamado à santidade de vida. Eu e você fomos chamados para ser santos. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Se você não quer ser santo, viva a sua vida no mais ou menos. Entra no ouvido, sai pelo outro, aquilo que eu estou falando aqui, maravilha. Agora, se você deseja ser santo de verdade, você precisa lutar fervorosamente contra a sua vontade, contra a sua preguiça, contra o seu desânimo, quanto o gostoso que é este pecado. O Senhor nessa noite quer nos tirar do comodismo. Você aceita sair do comodismo? Não ouvi, ninguém quer sair do comodismo? Você aceita de verdade a encontrar com o Senhor e falar: Jesus, no final dessa quaresma, olha, Senhor, eu posso até não ter conseguido, mas olha, eu lutei, eu me esforcei. Teve uma época na minha vida que eu estava lutando contra um pecado X, e eu não conseguia vencer esse pecado de jeito nenhum, né? E aí eu descobri uma arma secreta, né, para poder lutar contra esse pecado, até vencer esse pecado. Eu ia me confessar toda semana. Toda semana eu estava lá na igreja de São Bento falando para o padre o mesmo pecado. Eu fiquei assim por quase 4 meses. Pergunta se eu venci. Pergunta? Venci. Por quê? Porque o sacramento da confissão é o sacramento da cura. O sacramento da confissão é o sacramento da libertação. O sacramento da confissão, ele nos faz nos rebaixarmos perante um homem que representa o Cristo e que é o Cristo aqui na terra, e faz com que a gente se derrame aos pés dele e fale da nossa miséria. Eu muitas vezes eu chegava lá chorava muito no confessionário, porque eu não conseguia vencer esse maldito desse pecado. Mas eu estava lá, justamente na igreja de São Bento, saía de lá, ia para a cruz de Jesus, chorava trilhões e pedia: Jesus, me liberta, Jesus, 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 Jesus. Porque a gente precisa entender de que este Deus que preparou estes 40 dias para nós vivermos verdadeiramente, tem sede de nós, nos espera no sacramento, nos espera na confissão, nos espera na adoração, nos espera ao ajoelhar ao chão e olhar para Jesus e falar: Jesus, eu quero mudar de vida. Então a gente precisa se mexer. Dá uma mexida no seu irmão do seu lado, dá? Sacode ele, fala: meu irmão, se mexe, pelo amor de Deus. Acorda, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Não é possível que você vai terminar essa quaresma do mesmo jeito que você está começando. Não é possível. E aí essa prática de se doar, e aí não tem como não falar disso e não lembrar de Maria, que foi aos pés de Jesus
derramou óleo aos pés do Senhor, secou com o seu cabelo. Essa atitude de humilhação de Maria, é assim que o Senhor quer que eu e você viva essa quaresma. Uma exposição ao ponto de deitar no chão e chorar os nossos pecados, não importando quem esteja do nosso lado. Eu preciso ter, e se eu não tenho essa vontade, eu preciso. Quem manda no meu corpo sou eu, é a minha mente, é o Espírito Santo, não é a minha vontade. Então, Fabiana, você vai sentar, você vai ajoelhar, você vai deitar, você vai rezar, você vai fazer. Eu preciso educar o meu corpo, as minhas vontades, os meus desejos, porque se eu não faço isso, eu vou passar de quaresma em quaresma, e quaresma, e quaresma, na mesma ladainha. E de verdade, gente, de mais ou menos o inferno está cheio. De mais ou menos o inferno está lotado. De homens e mulheres que vivem de faz de conta, está cheio também. De homens e mulheres que vivem pautado apenas na lei, também está cheio. De homens e mulheres que vivem olhando para o pecado do outro e não é capaz de olhar para si, também está cheio. Então o Senhor, Ele pede para mim e para você hoje: decida. Eu não sei como eu faço, estude. Eu não sei de que jeito faço, estude. Eu não compreendo muito bem. Vai ler a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos. Leia, estude. Mas eu não tenho vontade. Se esforce. Mas eu não consigo acordar mais cedo para rezar. Durma no chão. Durma sem roupa, sem camisa, sei lá, faça alguma coisa, não toma banho, sei lá, faz qualquer coisa. Parece louco, né? Parece maluco, né? Mas faça alguma coisa para que o Senhor olhe para você e perceba a sua real intenção de conversão. Porque eu preciso me converter. Gente, dentro da gente existe olha, um pulsar. Eu estou falando para vocês, meu coração está assim. Por quê? Porque existe dentro de mim um real desejo, absurdamente desejo, de me converter. Não é possível nós passarmos por essa vida 1, 2, 10, 50, sei lá quantos anos a gente vai viver, da mesma forma. Não é possível que a gente vai continuar sendo do mesmo jeito. Não é possível que o nosso marido vai continuar reclamando da mesma coisa, que a nossa esposa vai continuar reclamando das mesmas coisas, que os filhos, não é possível que nossos irmãos de comunidade vão continuar reclamando das mesmas coisas sobre mim, sobre os meus pecados. Não é possível isso. Então o Senhor pede para mim e para você: decida-se, seja radical, busque o conhecimento, lute pela vontade, tenha a sensibilidade, a docilidade de se entregar a Deus. Nem que for preciso toda semana você estar lá no pé do Padre confessando. Busque a oração, reze. A oração verdadeira é a chave para a nossa transformação. E o que é oração verdadeira? O que é oração verdadeira? Pergunta aí para o seu irmão, se ele sabe. Você sabe o que é oração verdadeira? Soube responder? A oração verdadeira é a que eu estou fazendo agora, a mais sincera possível, aquilo que está dentro do meu coração. Senhor, eu amo esse pecado, Jesus. Dai-me a graça de me converter. Neste momento, essa é a oração mais verdadeira da Fabiana. Só não é mais verdadeira porque eu não falei o pecado. Então, verdade, desejo, sinceridade, força de vontade, lute, para que quando a gente chegar no final, quando a gente chegar lá na Páscoa, a gente poder louvar a Deus, cantar o glória, mas aquele glória do interior da nossa alma que grita de felicidade, porque nós conseguimos alcançar um objetivo, ou estamos a caminho, não estamos mais parados, tiramos as teias de aranha, nos decidimos, já não gosto mais tanto deste pecado, já não desejo mais tanto esse pecado. A esmola, ajudar o irmão, entender que o dinheiro
ele faz parte do processo, ele não é o processo. Que o dinheiro é bom desde que eu saiba usá-lo, que o dinheiro é bom desde que eu seja generoso, que o dinheiro é bom desde que a esmola, ela pode ser feita de forma caridosa. Eu posso me entregar ao meu irmão, ouvir o meu irmão com mais caridade, dar conselhos para o meu irmão, ensinar ao meu irmão, falar de Deus para o meu irmão. Isso também é a esmola. Então não tem outro caminho. O Senhor nessa noite pede para mim e para você: venha a mim, busque a mim. Eu estou aqui de braços abertos, desejoso por te encontrar, desejoso pela sua conversão. E gente, de verdade, imagina, né, se a gente chegar lá no céu e estivermos todos juntos e ter a oportunidade de fazer uma roda de conversa com o Senhor assim, e contar para Ele, por exemplo, só dessa noite, de tudo que a gente viveu, de tudo aquilo que Ele está nos incomodando, de tudo aquilo que está dando mal-estar, sabe, dessa coisa tipo assim, puxa vida, arrumei um problema para minha cabeça, caraca, o que eu estou fazendo aqui? A Fabiana está falando essas coisas, eu estou arrumando um problema para minha cabeça. Mas olha, eu li uma vez no livro e eu achei interessante que problemas, eles não existem. O que existe são situações para nos tirar do comodismo. Quem muda o nome, quem coloca o nome de problema somos nós. Por quê? Porque somos preguiçosos, soberbos e arrogantes, e não queremos ter trabalho, queremos que as coisas sejam fáceis. E meu irmão, caminho de santidade, caminho de céu, caminho de conversão que o Senhor nos pede nessa quaresma é completamente diferente disso. É nos tirar do comodismo definitivamente. O Senhor quer nos tirar do comodismo definitivamente. Pare de se ficar apaixonado pelo seu pecado. Entregue esse pecado para Deus. Lute até as últimas consequências para vencer este pecado. Então que a gente peça para o Senhor: Senhor, não me deixe cômoda. Nessa quaresma eu não quero ser acomodada. Vai falando para o Senhor, vai fechando seus olhos, vai pedindo para Ele: Senhor, eu não quero ser acomodada. Eu não quero ficar parada. Eu quero a santidade, Jesus. Eu quero me arrepender verdadeiramente desse pecado. Eu quero me converter. Peça para o Senhor. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo já ir trabalhando dentro de você. E vai pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, lute comigo, porque nós não estamos sozinhos. A igreja está conosco. A graça do Senhor está conosco. O Senhor, Ele nos ajuda nessa caminhada nos decididos. Porque um dia, meus irmãos, um dia nós vamos ter o prazer de conversar com Jesus sobre as nossas lutas. E vai ser muito bom olharmos um para os outros e entender de que nós, como comunidade do Libertador, vencemos. Que todos estarão juntos. De que todos vão olhar um para o lado, um para a carinha do outro e falar: Jesus, Natália conseguiu, Carol, isso e todos os outros, nós conseguimos. Igor, você conseguiu. Gente, a gente precisa querer muito isso precisa ser o nosso objetivo de vida. A gente precisa falar do céu com alegria, com entusiasmo, porque não tem nada que a gente passe nessa vida, não tem absolutamente nada, absolutamente nada que a gente passe nessa vida que chegue perto de estar na presença de Deus. Então eu preciso olhar para isso como a maior graça, e é a maior graça encontrar com o céu, encontrar com Elias, encontrar com nossos baluartes, encontrar com os seus de devoção e olhar para a cara deles e falar: valeu, consegui. Caramba, imagina quando encontrar com Paulo. Valeu, a gente conseguiu, nós estamos aqui. Então a gente precisa ser apaixonado pelo céu, apaixonado pelo Senhor, apaixonado. E a forma de ser apaixonado por Jesus é buscar intimidade, buscar todos os dias esse ato de contrição, olhar para a minha vida, olhar para dentro de quem eu sou e pedir
perdão para o Senhor todas as noites, como diz São João Crisóstomo. Se a gente fizer isso todas as noites, um mês, ele falou que aí a gente entra no caminho de santidade. Então a gente tem uma via, a gente tem uma linha a seguir. Vamos nos comprometer a fazer isso. Exame de consciência diariamente. E esse exame de consciência não é só do dia, é da nossa vida, de tudo aquilo que nós somos, de tudo que faz parte do meu ser, e entregar a nossa vida na misericórdia de Deus, na única certeza: eu quero o céu. Eu vou passar pela cruz, eu vou passar pela quaresma, eu vou morrer com Jesus na sexta-feira santa, mas eu vou ressuscitar com Ele. Porque o Senhor que eu sigo não é um Senhor de brincadeira. O Senhor que eu e você acreditamos não é um Senhor fracote, não é um Senhor qualquer, não é um Deus que brinca, não é um Deus que faz de conta, não é um Deus vacilante como eu e você. E Ele exige de mim e de você a perfeição. E Ele é capaz de transformar tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de mim, dentro de mim. Então olhe para dentro de você, olhe para a tua história, olhe para a tua vida, busque essa quaresma interiorizar, rezar mais, orar mais, fazer mais adoração, fazer jejum, fazer penitência, fazer sacrifícios. Lute fervorosamente para que essa intimidade com Deus te ajude a se encontrar com Deus e vencer o seu pecado. Se não for dessa forma, não vamos conseguir, porque não vai vir um caminho fácil. O caminho com o Senhor não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. Fecha seus olhos mais um pouquinho, olha aí para o seu papel. Enquanto a Eliana vai pôr Jesus pra gente, quem já está lá? Dá uma lidinha no seu papel, veja se é isso mesmo. E agora, enquanto eles cantam uma música do Espírito Santo e Jesus vai sendo exposto, eu peço que você faça o máximo de silêncio.